Nós estamos fazendo isso também em Memphis, no Tennessee, e o crime também está caindo ali. Nós começamos essa operação algumas semanas atrás, e o crime já caiu 77%. O governador de Louisiana nos telefonou, uma ótima pessoa, e nós queremos ajudá-lo, eu quero ajudá-lo. Certamente da parte boa da Louisiana. Me ajuda aqui, Tiago. Porque existem áreas ali que são bem difíceis. Tiago, vai me ajudar? E o crime caiu. Eu acho que caiu depois de 2 semanas e meia. Parece que praticamente não temos mais crime ali. Dá para imaginar por que governadores não gostariam que a gente nos ajudasse? Como em Chicago, por exemplo, o crime caiu um pouco ali. Nós tivemos uma pouca ajuda, mas o governador de Illinois, onde fica Chicago, é um desastre. Ele não quer a nossa ajuda. Mas, enfim, vocês verão como isso se desenrolará. Da mesma coisa com Los Angeles. Nós salvamos Los Angeles tempos atrás. E a chefe do departamento de polícia fez uma declaração que o governo federal não podia entrar ali. Então, nós perderíamos Los Angeles. E havia aquelas tumulto nas ruas de Los Angeles. Nós não precisamos do crédito. Nós saímos e poderemos voltar se necessário. Nós voltaremos, aliás. Mas nós precisamos reforçar aqui o que aconteceu em Washington, porque ela se tornou de um lugar que era infestado pelo crime como um dos lugares mais seguros no mundo, onde as gangues que estupravam, torturavam e matavam americanos, mulheres e crianças, em todas essas cidades que eu mencionei, gente que vinha do trem de Aragua, que foi enviada por Maduro para aterrorizar o nosso povo. E agora, Maduro nunca mais vai ameaçar um cidadão americano ou ninguém da Venezuela. Não haverá mais ameaças. Por anos, nós destacamos as histórias desses americanos inocentes que foram roubados por essa organização terrorista venezuelana, que é a pior, uma das piores, eu acho que é a pior. Americanos como a Jocelyn Numbery de Houston, que tinha 12 anos, uma linda menina, ela foi sequestrada, atacada e assassinada por animais do trem de Aragua. Eles mataram Jasmine e depois jogaram seu corpo sobre uma ponte que nunca mais será a mesma depois que as pessoas viram o que aconteceu ali. Como eu disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou suas prisões e enviou seus monstros do pior tipo, os mais violentos para os Estados Unidos, para roubar vidas americanas. Eles vieram de instituições de saúde mental, de hospícios, de prisões. E eu digo isso, eu sempre digo isso, porque as prisões são piores. Uma instituição de saúde mental não é tão dura quanto um hospício, mas tivemos de ambos. Eles vinham dali, esvaziaram esses locais, os traficantes, os chefes do tráfico, eles mandaram tudo que era de ruim para os Estados Unidos, mas não mais, porque agora nós temos uma fronteira que ninguém nunca teve antes. E também nós conseguimos apreender petróleo venezuelano para trazer para o solo americano, porque eles retiraram isso, eles roubaram bilhões de dólares do nosso petróleo. Nunca tivemos um presidente que tenha decidido fazer algo a respeito. Eles lutaram guerras a milhares de quilômetros de distância e nós que construímos a indústria petrolífera na Venezuela com o nosso talento, com o nosso trabalho, deixamos que o regime socialista roubasse durante esses governos anteriores e roubassem usando a força. Isso foi um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país. Eu acho que foi o maior roubo de propriedade na história do nosso país. Uma estrutura imensa de petróleo foi tomada. E os americanos nunca vão permitir que poderes estrangeiros
foi, tia? Eu fui entregar água Não pra faça Thaís, isso. fui entregar água pro bebê, ela disse que eu só ia Thaís. Agora, Mas sobre aí o quando eu fui ditador conversar com deposto o com bebê, Maduro, a ela disse. Venezuela, Por quê? E bateu com ele. ela vai... Enquanto estava com Maduro, eles usaram armas que tiraram de nós 11 anos era aniversário. e usaram isso ontem à noite, provavelmente trabalhando com os cartéis que agiam nas nossas fronteiras. Todas essas ações estão em violação dos princípios básicos da política externa americana, que vinha sendo usada nos últimos 2 séculos, mas não mais. Se voltarmos ali para a doutrina Monroe, ela foi algo imenso. E nós a trouxemos de volta, nós a substituímos. A doutrina Monroe, a gente meio que tinha esquecido dela, mas ela foi muito importante. Nós não podemos esquecê-la. Nós vamos esquecê-la mais ela está na nossa nova estratégia de segurança nacional. A dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Isso não irá acontecer. Então, para concluir, por décadas, os nossos governos foram negligentes ou mesmo contribuíram para essas ameaças de segurança no hemisfério ocidental. E agora, no governo Trump, nós estamos reassegurando o poder americano de uma forma muito forte. Em nosso país, em nossa região, na região onde fica nosso país, é muito diferente. Será tudo muito diferente do que era um tempo atrás. O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, o território, os recursos que são centrais para a segurança nacional. Eles são centrais para a nossa segurança nacional. Assim como as tarifas. Elas fazem o nosso país rico e elas fazem a nossa segurança nacional mais forte do que nunca. Mas essas são as leis de ferro que sempre determinaram o nosso poder global. E nós vamos mantê-las assim. Nós vamos assegurar as nossas fronteiras, nós vamos parar os terroristas, nós vamos acabar com os cartéis e vamos defender nossos cidadãos contra todo tipo de ameaça estrangeira ou nacional. Outros presidentes podem não ter tido coragem para defender os Estados Unidos, mas eu nunca vou permitir que terroristas e criminosos operem com impunidade contra os Estados Unidos. Essa operação extremamente bem-sucedida deve servir como um aviso para qualquer pessoa que queira ameaçar a soberania americana ou as vidas americanas. Mas, de forma ainda mais importante, o embargo ao petróleo venezuelano se mantém em efeito total. O exército americano está em posição e todas as opções militares podem ser usadas. Todas as figuras políticas e militares na Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles. E vai acontecer com eles se eles não forem justos com o seu povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas estão livres novamente. Demorou muito para elas, mas os venezuelanos estão livres. A América é uma nação mais segura. Desde essa manhã ela se tornou uma nação ainda mais orgulhosa, porque ela não permitiu que essa pessoa vai voltar para cá pro país e os venezuelanos vão voltar para lá. Fazer coisas ruins para nós. Não permitiu que isso acontecesse. O hemisfério ocidental está mais seguro. E eu agradeço a todos por estarem aqui. Quero agradecer o general Raising Kane. Ele é um homem fantástico. Filho dele tá aí, não? Com muitos generais. É o filho dele mais velho, né? Os quais eu não respeito. E eu trabalhei com outros que não eram bons. Mas esse cara é fantástico. Eu assisti ontem à noite um dos ataques mais precisos. E foi um ataque pela soberania, pela justiça. E eu tenho muito orgulho do nosso secretário de guerra, Pete Hegseth, e ele gostaria de dizer algumas palavras agora. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Mas não é o filho dele, não. Finalmente, um comandante em chefe que o mundo respeita e o povo americano merece. Como o presidente disse, as palavras não podem capturar a bravura e o poder e a precisão dessa operação histórica.
Até a Marina tá feliz, né, Marina? Conjunto das forças Olha, militares te e dando policiais. língua e te dando amor aí, tia. Ei, Marina! gostou? Os melhores americanos que nosso país pode ter, os guerreiros que não se comparam a ninguém. O que testemunhamos Essa ontem à mão assim noite pra foi que é, pura, minha filha? força, Essa mania é mas feita com precisão, com a glória dos guerreiros americanos. Toma, Eu Tiago, bota me essa sinto agulha na geladeira. Pode humilde jogar fora. diante desses Posso homens. beber? Eu tiro meu Bebe. chapéu para o general Dan Raising Kane, para todos os americanos que trabalharam ontem à noite para isso. Nossos guerreiros são a elite da América e, mais uma vez, o presidente mostrou que os apoia. Nenhum outro país no planeta, nem de perto, pode pensar em fazer uma operação como essa. E nenhum outro presidente tem mostrado já mostrou esse tipo de liderança, coragem e resolução. A combinação mais forte de poder que o mundo já viu. Como o nosso presidente disse, os nossos adversários devem ficar alertas. A América pode projetar seu poder em qualquer lugar, em qualquer hora. A coordenação, a precisão, a letalidade, o longo braço da justiça americana esteve em total exibição no meio da madrugada. Nicolás Maduro teve sua chance, como teve o Irã, teve sua chance. E até agora eles não conseguiram. Eles tiveram que brincar um pouquinho para descobrir o que éramos capazes de fazer. O presidente Trump é mortalmente sério em relação a parar essas gangues de drogas que envenenam o nosso povo. E ele está mortalmente sério sobre ter de volta o petróleo que foi roubado de nós. Muito sério sobre restabelecer a dissuasão americana e a dominância no hemisfério ocidental. É uma questão de Não, foi na Indonésia. de liberdade, de prosperidade para o povo americano. Isso é a América em primeiro lugar. Isso é paz através da força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem muito orgulho de fazer isso. Bem-vindos a 2026 sobre o presidente Trump na América está de volta. E agora eu quero chamar o nosso general Raising Kane para alguns detalhes da operação. Muito obrigado, senhor secretário. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Ontem à noite, sob ordens do presidente dos Estados Unidos, em apoio de um pedido do Departamento de Justiça, como o presidente disse, as forças militares americanas executaram uma missão de apreensão em Caracas, na Venezuela, para trazer à justiça duas pessoas acusadas, Nicolás e Cecília Maduro. Essa operação, conhecida como Resolução Absoluta, foi discreta, precisa e conduzida durante as horas mais escuras Muito agora que o Ercos vai ficar alegre. da noite de 2 de janeiro. E ela foi o ápice de meses de planejamento e ensaio. Uma operação que, honestamente, só as forças militares dos Estados Unidos poderiam executar. O que eu gostaria de trazer agora que a calça que eu te dei, cara, tu continua com a sem calça. comprometer as nossas táticas técnicas Vixe, e meu Deus, é procedimentos. muito nojento. Tá vendo aí? Sempre a chance de que nós A possamos calça que eu ter de tenho fazer esse vestido tipo de no missão novo. novamente. Tá tirando a Nosso calça. trabalho interagência Sim, mas aí não é meses pra trabalhar, atrás, não. depois de décadas de experiência de operações complexas integradas entre terra e ar. Cuidado, Ercos. Cuidado, Ercos. O próximo é o Lula. Foram treinadas e essa missão mostrou que todo componente das nossas forças conjuntas, com soldados, marinheiros, membros da Força Aérea, fuzileiros, trabalhando em conjunto com parceiros das nossas agências de inteligência e de polícia. E numa operação inédita, nós conseguimos juntar as capacidades de inteligência e nossos anos de experiência na ajuda. Então, foi com esse trabalho que incluiu a CIA, a NSA e a MGA, nós fizemos isso. Nós observamos, nós esperamos, nós nos preparamos e nos mantivemos pacientes e profissionais. Essa missão foi meticulosamente planejada, com projeções de décadas de missões nos últimos anos e décadas. Foi uma operação audaciosa que apenas os Estados Unidos poderiam executar. Ela exigiu a precisão mais absoluta e a integração das nossas forças conjuntas. E a palavra integração não explica completamente a complexidade dessa missão. Uma extração tão precisa que envolveu mais de 150 aeronaves em todo o hemisfério ocidental, em coordenação próxima, todas indo juntas no mesmo lugar para
histórico isso fazer aí. camadas, efeitos de camadas para um objetivo único, que era interditar as forças nos arredores de Caracas e ao mesmo tempo manter a surpresa tática. Uma falha em qualquer componente nessa máquina tão azeitada iria Tá vendo? Vai pegar o outro. comprometer toda a missão. E a falha nunca foi uma opção. Por que não se mete não, Thaís? Não se mete não. A mamãe que mandou ele pegar. Noite, estavam prontos a dar suas vidas. Aí a mamãe. E aqueles Olha, no solo Thiago, também. botou o piriguete. E Olha só o aqueles piriguete. tempos Ele não vai. Eu queria falar um pouco da preparação, dos meses de preparação me do nosso conhece. trabalho com a inteligência para encontrar Maduro. Então não sabíamos por já onde ele tá. andava, onde ele vivia, para onde ele viajava, o que ele comia, o que ele vestia, quem eram seus animais de estimação. E no início de dezembro, nossas gravando. forças foi colocado. Tá com ciúme, Trovão, o menino vai. Uma série de eventos de alinhamento. Nós escolhemos o dia correto para minimizar o potencial de dano civil e maximizar os elementos de Acho que eu vou surpresa. postar no Kawaii esse E, ao vídeo mesmo pra ganhar 1 tempo, milhão de trazer seguidores. Toma, Tiago. Maduro para ser jogado aqui. Como o presidente disse hoje, a Venezuela sempre foi um fator importante. Eu passo a mãe dela tá lá. Nessa Ah, época sim. do ano, nas semanas de Natal, de Ano Novo, os homens e mulheres dos Estados Unidos ficaram aguardando as Minha mãe gosta ordens dele. para que executassem essa operação. Ontem à Ela gosta dele, noite, sim. Deve chegar lá. o tempo Não, é o mostrou filhote. que Ela saiu daqui abriu minhando uma bem clareira forte. que era perfeita para os aviadores mais Tá vendo? capacitados no mundo manobrarem. O oceano, as montanhas ali tem um teto muito baixo. Então, quando às 6 horas da tarde, no horário ocidental, o presidente ordenou que as forças militares seguissem com a missão. Ele disse que gostaria, que ele desejou boa sorte e que Deus continuasse com todos. Ao longo da noite, as aeronaves continuaram saindo de suas bases. Tá não. Em 20 diferentes bases, em terra e no mar. Olha a cara do Trump aí de raiva. Aeronaves de reconhecimento e de inteligência. Ele deve estar pensando. Portão, né? Ele deve estar pensando, não vejo a hora dele chegar em Nova York pra eu torturar ele. O membro mais jovem da nossa tripulação tinha 20 anos, o mais velho 49. E não há nada que se equipare à nossa força militar. Quando começou a noite, os helicópteros saíram e começaram a voar dentro da Venezuela a cerca de Tá indignado o Trump, ó. 150 metros acima da linha da água. Acima deles, eles eram protegidos por aeronaves que estavam ainda mais altos, dos fuzileiros dos Estados Unidos, da Marinha e da Força Aérea, além da Guarda Nacional. A força incluiu F-22, F-35, F-18, EA-18, bombardeiros E-2 e mais uma Terminando aqui, Thiago, eu vou deixar tu assistir. além de drones pilotados remotamente. Conforme a força começou a aproximar de Caracas, eles começaram a desmantelar e acabar com o sistema de defesa aérea da Venezuela. Desde que eles corriam, chegou o pé batia na bunda. Impedir a passagem dos helicópteros. E o nosso objetivo sempre foi e será proteger os helicópteros e as forças terrestres para fazer com que eles cheguem no alvo e depois voltem para casa. Depois que eles cruzaram o último ponto de terreno alto e começaram a chegar mais próximos, nós tínhamos de manter totalmente o elemento surpresa. Conforme a força de helicópteros atingiu o nível mais Lula deve estar todo chegamos tremendo, Lula. às instalações de Maduro, nós chegamos lá a 1h01 da manhã, no horário nosso, ou às 2h01 da manhã, no horário de Caracas. Eles desceram nas instalações de Maduro e se moveram com precisão, velocidade e disciplina em seu objetivo. Isolaram a área para assegurar a segurança das forças em terra, ao mesmo tempo em que apreendiam as pessoas acusadas. Ao chegar na área alvo, os helicópteros tiveram troca de fogo e eles responderam. Um dos nossos helicópteros foi atingido, mas ele continuou operante. Como o presidente disse hoje, todas as nossas aeronaves voltaram para casa e continuam operantes pelo resto da missão.
conforme a operação se desenvolveu na instalação, nossas equipes de inteligência de ar e terra proporcionaram atualizações em tempo real para as forças, assegurando que elas pudessem navegar ao longo do complexo sem risco desnecessário. A força se manteve protegida pela aviação tática que voava sobre eles. Maduro e sua esposa, ambos acusados, desistiram e foram então levados sob custódia para o Departamento de Justiça. E eles foram apoiados com profissionalismo pelos nossos militares, sem nenhuma perda de vida americana. Depois de assegurar que nós estávamos com as pessoas indiciadas, com as pessoas acusadas, nós saímos, os helicópteros subiram e foram então recarregados e começamos então uma troca com as forças de segurança da Venezuela na saída. As forças acabaram saindo às 3h29 da manhã, com o Maduro e sua esposa a bordo, e depois eles foram colocados a bordo da embarcação USS Iwo Jima. Para encerrar, eu gostaria de dizer que nós testemunhamos hoje uma demonstração poderosa das forças conjuntas dos Estados Unidos. Nós pensamos, nós desenvolvemos, treinamos, ensaiamos, fizemos debriefing, ensaiamos novamente. Será que o próximo vai ser o Lula, hein? Não para acertar, mas para assegurar que nada desse errado. O nosso trabalho é para integrar as forças de combate para que quando as ordens cheguem, nós possamos entregar uma força com o tempo e o lugar que nós escolhemos em qualquer lugar no mundo. Eu estou imensamente orgulhoso hoje das nossas forças conjuntas e repleto de gratidão de representá-los aqui hoje. Não há simplesmente nenhuma missão que seja difícil demais para esses profissionais fantásticos e as famílias que os apoiam. É o Trovas, né? Hoje de manhã, sabemos que nossas forças continuam na região e estão em estado de prontidão, preparadas para demonstrar poder, se defender e demonstrar os nossos interesses na região. Essa operação é um testamento da dedicação, do nosso compromisso inabalável à justiça e a nossa resolução de responsabilizar aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade. Para encerrar, eu gostaria também de trazer minha gratidão de todo o coração aos homens corajosos e mulheres que executaram essa missão, sua coragem, seu compromisso incansável à nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente e senhor secretário. Eu não tenho muito a acrescentar depois de tudo que vocês ouviram hoje. Nicolás Maduro foi acusado formalmente em 20 acusações. Ele já havia sido acusado, perdão, em 2020. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Não somos nós que dizemos isso. Não, tá. Já lá. Ele é um fugitivo da justiça americana. E havia um prêmio de 50 milhões de dólares para quem dissesse onde ele estava. Nós economizamos 50 milhões agora, né? Mas, enfim, ele teve múltiplas oportunidades para evitar isso. Nós oferecemos alternativas muito generosas e ele escolheu agir como um homem louco, escolheu ficar homem louco. E o resultado foi o que vimos ontem. Outra mensagem que nós seguimos é que nós não gostamos desse tipo de brincadeira, nós não jogamos com isso. Pessoas que decidirem convidar enfim, a confiscar petróleo americano ou de fazer alguma coisa assim, deve pensar mais, porque esse não é o governo Biden. As pessoas faziam jogos e acham que nada iria acontecer com elas. Eu espero que eles entendam agora que esse presidente, o 47º presidente dos Estados Unidos, não joga. Ele diz o que irá acontecer. Tô ouvindo aí, né, Trovão? O que acontece? As pessoas falam, poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo. Esse é um presente de ação. Eu não entendo como as pessoas não entenderam isso. E se as pessoas não entenderam isso, agora elas entenderam. Tô ouvindo, Trovão. Não é hora de ficar brincando. A Marina, mano. Vocês precisam entender que esse presidente fala e ele dá coletivas e ele fala tudo para vocês. E quando ele é sério em alguma coisa, ele realmente é sério a respeito. É o presidente da paz, aliás.
Acho que eu já disse isso antes. Esse cara teve múltiplas oportunidades. Ele poderia ter saído de outra forma. Ele escolheu sair da forma como ele saiu hoje. Mas eu acho que eu estou muito feliz pelo que aconteceu hoje, mas o que eu quero dizer é, não façam joguinhos. Não façam joguinhos com esse presidente no poder, porque isso não vai acabar bem. Eu espero que vocês saibam. Eu acho que uma lição foi aprendida ontem à noite e nós pretendemos seguir em seguida. Senhor presidente, o senhor disse que os Estados Unidos vai administrar a Venezuela. Quem está no poder agora? Nós vamos administrar com um grupo, nós vamos fazer isso de forma adequada, nós vamos reconstruir a infraestrutura de petróleo que nos custou bilhões de dólares e vai custar bilhões de dólares para reconstruída. Isso será pago pelas companhias petrolíferas e serão reembolsadas pelo que fizeram. E eu acho que nós vamos administrar de forma correta e vamos assegurar que os venezuelanos sejam cuidados. Nós vamos assegurar que esse povo que foi forçado a sair da Venezuela por esse bandido vamos limpar aí, né, mamãe? ser cuidado. O senhor quer dizer que... Não, aí em cima, eu vou já limpar. Quando o senhor fala que vão administrar o país, nós não falamos de pés, de botas, não, no solo ali. Nós estamos num nível mais alto agora. Eu não tenho medo de dizer isso. O que eu quero dizer apenas é que esse país será administrado corretamente. Isso não foi feito em vão. Isso não foi um ataque perigoso, foi um ataque preciso e poderia ter dado muito errado. Mas nós foi muita dignidade. A gente poderia ter pedido equipamento. O equipamento também não é importante, porque nós poderíamos ter pedido pessoas. Nós vamos administrar o país. Vamos fazer isso de uma forma justa. E isso trará muito dinheiro para as pessoas. Nós vamos reembolsar aquelas pessoas que foram... Aqui o Nilson dele Eles não vão se livrar disso. Eles roubaram nosso petróleo. Eles construíram toda uma indústria ali com a nossa ajuda. Nós construímos isso para ele e eles tomaram sem nada. Então, é isso. O senhor pode explicar por que mecanismos vocês vão governar o país? Será uma autoridade americana que irá coordenar? Nós teremos pessoas designadas para isso, serão várias pessoas e vocês saberão disso em breve. Olha, será por um período, as pessoas que estão aqui comigo, as pessoas irão governar. No momento é um país morto, né? E nós éramos um país morto um ano atrás. E hoje nós somos um país mais quente do mundo. Isso exige liderança. E a liderança teve muitas pessoas ruins ali. Pessoas que não deveriam liderar o país. Não vamos dar uma chance a que essas pessoas assumam o lugar de Maduro. E nós temos pessoas fantásticas, também nas forças militares. Então nós temos essas pessoas para governar até que eles possam fazer por conta própria. Nós faremos muito dinheiro para as pessoas e vamos dar um meio de vida para eles. E também vamos reembolsar aqueles no nosso país que tiveram de sair da Venezuela. O senhor falou Ó, menina velha! sobre a líder da oposição, o senhor falou agora na TV há pouco tempo. Como é o seu relacionamento com ela? Ela foi a vice-presidente. Você não lavou nada não, ó. O Marcos estava ajudando com isso diretamente. Nós tivemos uma conversa com ela, com a vice-presidente, e falamos também com a Maria Corina para fazer a Venezuela grande novamente. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse há algumas semanas que era preciso tomar cuidado com o que fizesse na hora. Bom, eles têm fábricas de cocaína, ele tem fábricas onde fazem cocaína. Já tá falando do presidente da Colômbia já. Eles estão fazendo cocaína nos Estados Unidos, então ele precisa mesmo ficar esperto.
Algum membro do Congresso foi notificado antes disso? Olha, esse não é o tipo de missão que nós devemos pedir, fazer uma notificação do Congresso. Foi uma missão acionada com as condições que precisavam ser encontradas, avaliadas noite após noite, e nós monitoramos isso por alguns dias. Mas essa foi apenas a prisão de 2 fugitivos acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então não é um tipo de missão que a gente precisa pré-notificar, porque isso iria arriscar a missão. Vou acrescentar algo. O Congresso tem a tendência a vazar operações. Isso não seria bom. Eu acho que se eles vazassem... Ele disse que o presidente da Colômbia tem que ficar esperto mesmo, que ele tem fábrica de cocaína na Colômbia. A gente tinha um monte de navio ali, eles sabiam que estávamos chegando. O Congresso iria vazar e nós não queremos... O homem já terminou e a mulher não deixou me falar não, né? O senhor foi uma das únicas pessoas a assistir isso ao vivo. O que Maduro estava fazendo quando vocês entraram? Houve algum momento que os Estados Unidos consideravam que ele pudesse atacar de volta? Isso poderia ter acontecido, sim. Ele estava tentando entrar numa área mais segura, porque tudo preso ali por portas de aço. Mas nós fomos tão rápidos e passamos ali tão rápidos que não foi possível que ele conseguisse fugir. Então, foi surpreendente. Mas houve muita oposição, sim. Houve troca de tiros. Vocês viram uma parte disso. Ele estava tentando chegar numa área segura, que não era segura porque nós conseguimos explodir aquelas portas de aço em 47 segundos, não foi? Eram portas muito grossas de aço e uma porta pesada. E ele conseguiu passar pela porta, mas não conseguiu fechá-la. Onde o Maduro estará agora? Para onde ele irá agora? Eu acho que no futuro ele irá para Nova York. E onde ele ficará em Nova York? Bom, isso vai depender das autoridades locais. A senhora quer que eu lave aí, mamãe? Um histórico meio controverso de ditadores e depois o plano não dá certo. Não tá mais nada em cima desse som não, vou tirar isso daí de cima. Nós tivemos históricos diferentes. Nós ganhamos muito e nós, se você olhar para Soleimani, para Al-Baghdadi, para a Operação Martelo da Meia-Noite no Irã, que foi incrível. Agora nós não teríamos paz no Oriente Médio, e hoje temos paz no Oriente Médio porque isso aconteceu, por causa da Operação Martelo no Deserto. Então, há muitas vitórias, eu só vejo vitórias. Por quanto tempo o senhor imagina que os Estados Unidos vão governar a Venezuela? E por quanto tempo? Então é brincando, pulando lá. Olha, nós sabemos Ei, vem pra cá! um período que nós queremos reconstruir. Nós temos que reconstruir toda a infraestrutura. A infraestrutura está apodrecida e é muito perigoso. É um território que foi arrasado. Mesmo a área de petróleo ela foi muito destruída e ela ficou perigosa. Então, é uma infraestrutura velha que aconteceu. E foram coisas que estavam feitas 25 anos atrás e nós teremos de recolocar. Senhor presidente, a China, a Rússia e o Irã têm interesses na Venezuela. Como essa operação afeta o seu relacionamento com eles? Olha, quando se trata de China e da Rússia, a Rússia agora vai ter que andar na linha, mas em relação aos outros países que querem petróleo, nós somos o negócio do petróleo. Nós venderemos para eles. Então, eles não podem falar nada porque nós vamos vender imensas quantidades de petróleo para outros países. Muitos já usam, mas muitos mais irão comprar. Senhor presidente, qual a sua mensagem para os venezuelanos hoje? A população civil especificamente tem muitas perguntas. Qual a sua mensagem para os venezuelanos? Nós teremos paz, justiça, algumas das riquezas que vocês deveriam ter tido por um longo tempo foram roubadas de vocês. Vocês terão paz, segurança, vocês terão um país de volta. E um grande país. Se vocês olharem 30 anos atrás, talvez um pouco mais, era um grande país.
E eles destruíram esse país. Lembra que se perdemos essa eleição, eu disse isso no passado, a Venezuela vai piorar muito mais. E isso aconteceu depois. E só depois de isso só passou a ser cuidado depois da minha reeleição, porque com o Joe Biden, eles pioraram muito. A Venezuela não estaria onde está se essa eleição não tivesse sido roubada. O senhor está dizendo que o secretário Rex vai governar Nós, né? a Venezuela e o senhor mandaram militares? Eles vão trabalhar com o povo venezuelano para assegurar que isso seja feito corretamente. Porque as pessoas querem sair. E quem quer assumir? Então, ninguém quer assumir esse poder agora. Tem uma vice-presidente que foi indicada por Maduro e parece... ela falou com o Marco Rubio há um tempo atrás, ela disse, faço o que vocês precisarem. Eu acho que ela foi bastante simpática, mas ela não tem uma escolha. Nós vamos fazer isso corretamente. Nós não vamos fazer isso e sair e deixar se virem, vão para o inferno. Se nós saíssemos, ele teria zero chance de se recuperar. Nós vamos governar corretamente, vamos executar isso de forma profissional. E nós teremos as maiores companhias de petróleo do mundo investindo bilhões de milhões de dólares. Usando esse dinheiro na Venezuela. Não, disse que é só enquanto outra pessoa aparece para assumir. Os venezuelanos que saíram, que tiveram de sair do país, que estão nos Estados Unidos e que agora podem voltar. O senhor acha que os americanos estão protegidos? Nós estamos protegidos, mais protegidos do que nunca, porque ninguém Tô mexe vendo, se conosco. não foi eu, se foi eu a senhora. O senhor está Quer jogar logo esse plástico velho fora, de mano? alguns elementos do regime. Não, bota logo aí. Nós sabemos onde eles estão. Eles sabem que nós estamos agindo muito diferente do que a gente agia até 2 dias atrás. Como isso ajuda na política de America First, de América em primeiro lugar? Nós queremos ter os melhores vizinhos, nós queremos ter estabilidade ao nosso redor e nós queremos nos Eles batendo na porta. energia. Há um tremendo potencial de energia nesse país. É muito importante para nos proteger. Acho que para nós é importante isso. Há uma mensagem para o presidente de Cuba. Que é isso, hein, Tia? Aí no instante tu fica quietinho. Repara ele como ele estava também. Peça desculpa a ele. Passa a mão nas costas dele. Passa a mão nas costas dele. E eu acho que Cuba é algo que falaremos no futuro, porque Cuba é uma nação que está fracassando muito, muito. E nós queremos ajudar o povo. Muito que aconteceu. Nós queremos ajudar os cubanos, mas também queremos ajudar aqueles que foram forçados a sair de Cuba e vivem no nosso país. Quer falar algo de Cuba, Marco? Eu dei uma declaração alguns minutos atrás e é para levar o presidente a sério, porque Cuba é um desastre. Ela é governada por um homem civil incompetente e em muitos casos foi governada por homens civis incompetentes e agora não civis, mas incompetentes, e não há economia, é um colapso total. E vejam, e eles eram protegidos por Maduro. Então, é uma coisa que chega a uma colonização praticamente. Eles tentaram colonizar do ponto de vista de segurança. A Venezuela fez isso em Cuba. Olha, o presidente anunciou uma semana atrás que qualquer coisa que fosse sancionado, petróleo sancionado, não será permitido. Então, isso está incluído. A resposta é sim. O senhor tem noção da localização da oposição, da líder da oposição, Corina Machado? Está em contato com ela? Não. Não. Eu acho que para ela seria muito difícil ser a líder, porque ela não tem o apoio ou o respeito de todo o país. Ela é uma mulher muito simpática, mas ela não tem o respeito. O senhor acha que vocês podem administrar a Venezuela por anos? Olha, não vai custar nada, porque vai sair muito dinheiro e ele será substancial. Então, isso não vai nos custar. Nós
E para nós será importante que são países que serão seguros e que não estarão abrigando inimigos de todo mundo. Vai levar tua mão lá no tambor, E vai. nós vamos reconstruir. Vira aqui, lava tua E mão. nós Tava brincando com o vamos gastar povo. dinheiro. Quem vai gastar dinheiro são as Lava tua empresas mão. petrolíferas. Nós vamos recuperar o petróleo. Muito dinheiro vai sair daquele solo e nós vamos ser reembolsados pelo que gastamos ali. Então eu acho que vai ser. Por que tu fica bem assim? O que aconteceu foi algo muito importante aconteceu ontem à noite. Nós temos de ser cercados pelos países mais seguros e nós temos de ter energia. Isso é muito importante. Nós precisamos ter energia de verdade. Se olharmos para a energia que o que aconteceu com a Venezuela foi um desastre. O que aconteceu. E acho que os venezuelanos serão os maiores beneficiários disso. Quando o senhor falou com o Maduro pela última vez, eu não vou entrar nos detalhes da conversa, mas eu tive conversas com eles. E eu falei, você precisa se render. E eu achei que ele chegou muito perto de fazer isso, mas agora acho que ele gostaria de ter feito isso. O senhor recentemente perdoou o ex-presidente de Honduras, que foi condenado por tráfico de drogas. O senhor pode explicar essa contradição? Eu apoiei o presidente que venceu em Honduras, eu apoiei o presidente que venceu no Chile e o homem que venceu na Argentina, e estamos indo muito bem em casa com esse grupo. Que o homem que eu perdoei não pode ser igualado assim, porque o governo Biden tratou um homem chamado Trump que foi perseguido por eles. Esse homem estava fora do país de uma forma muito injusta, e era uma situação muito injusta que acontecia com ele. E ele é membro do partido do homem que venceu em seu país. E nós gostamos dessas pessoas. E uma das razões de acontecer esse perdão é porque o partido no poder falou muito fortemente que ele havia sido maltratado pelo nosso país. Então, eu e as pessoas que estão aqui comigo estudamos com muito detalhe e vimos que o processo dele havia sido muito maltratado. E o senhor falou de Foi o presidente de Honduras. no solo, tropas É. do local. O senhor vê essa situação na Venezuela? A nossa presença na Venezuela, ela tem tudo a ver com o petróleo, porque nós vamos mandar nossos especialistas e talvez precisamos de alguém, mas não muitas, não muitas pessoas. Acho que nós teremos muita riqueza saindo daquele solo, e essa riqueza vai ajudar os venezuelanos. Acho que não é o nazismo, não. Da Venezuela. E vai para os Estados Unidos na forma de reembolso pelos danos causados ao nosso país. Eu quero agradecê-los. Uma última pergunta, então. Não, eu vou dar uma última pergunta, agora para vocês me trataram bem. A não ser que for uma pergunta ruim, aí eu vou embora. É sobre Putin. O senhor teve um telefonema com ele na segunda-feira. Vocês falaram sobre Maduro? Não, nós não falamos de Maduro. O senhor está bravo com ele agora? Eu não estou feliz com ele, com Putin. Ele está matando muita gente. Eu acho que às 8h15, sabe o que é 8h15? Foi Tailândia e Camboja. Não, eu consegui salvar isso. 8 guerras e 1/4. E eu falei, eu vou dar 1/4. E quando eu estou agora no 8 e 1/4. Em outras palavras, eu dei alguns dias para que eles voltassem à paz. Eu achei que seria mais fácil de ser resolvida a Rússia e a Ucrânia, mas não é. Eles fizeram coisas muito ruins. Essa é uma guerra do Biden, não é uma guerra minha. Mas eu quero salvar vidas. Vocês viram que no mês passado 30 mil, 27 mil na verdade, no mês anterior. Nesse mês 30 mil, maior parte de soldados morreram nesse mês passado. 30 mil. E eu quis que a OTAN pagasse os 5% que eles precisavam
e não os 2% que eles pagavam antes dos seus orçamentos em defesa. E agora eles pagam 5%, eles têm muita munição, nós estamos mandando uma série de coisas, e eles pagam. Os Estados Unidos não está perdendo dinheiro, e provavelmente não perderemos dinheiro com isso. Eles estão perdendo 25, 30 mil seres humanos que vêm de outros lugares, vêm de longe. E se eu puder parar isso, fazendo um acordo, a vida é um acordo, né? As pessoas foram assassinadas em Kiev, as pessoas foram assassinadas em outras cidades, em número menor, mas foram assassinadas também, mas eu não estou feliz com isso, eu espero que a gente consiga resolver isso. Eu acho que o Witkoff está ali, nós estamos fazendo progresso, é uma guerra que não teria acontecido se eu fosse presidente. O Putin disse isso, todo mundo disse que se eu fosse presidente não teria acontecido. Eu herdei essa guerra. Essa foi uma guerra de Joe Biden, Zelensky e Putin. Eu entrei nessa situação e está uma bagunça. Eu quero dizer isso, eu observei uma observação ontem à noite, foi tão precisa, tão brilhante, foi incrível. Se nós tivéssemos as nossas pessoas, como esse general, envolvidas naquela guerra... Tá bom, deixa o homem ir embora. Teria acabado há muito tempo. Para usar um termo antigo, essa guerra se tornou um banho de sangue e nós não queremos mais isso. 2h36, Denise Bobadilha traduziu mais de